nos estúdios da Rádio Cultura, a Dani Biondi Crucetti. A Dani, ela trabalha com o companheiro JP, e no trabalho que ela desenvolve, ela traz algumas novidades e algumas coisas diferenciadas aqui para o programa. Ela tem um quadro aqui. Bom dia, Dani, tudo bem? Bom dia, Canário, tudo bem com você? Olha que honra eu estar aqui, que eu sou sua fã incondicional, né? Obrigado. Toda uma vida acompanhando o seu trabalho como repórter policial, eu sou advogada, então muita coisa a gente guarda de memória do tempo do nosso saudoso Alborguete, né? Era você, Ratinho, JP, a gente acompanhava, eu morava ali na região do norte do Paraná, então a gente não perdia. E hoje eu estou aqui na Rádio Cultura, faço a coluna que se chama Direito ao Ponto, com o JP, de segunda a sexta-feira, onde a gente traz explicações, e o nosso lema no Direito ao Ponto, Canário, é trazer o direito ou dizer o direito para as pessoas de uma maneira simples, né? Então, o nosso lema é onde a gente te explica de uma maneira muito simples tudo aquilo que você precisa saber sobre os seus direitos. Então, todo dia a gente traz um tema. Essa semana a gente começou falando, por exemplo, da Lei de Proteção Geral de Dados e de como acontece o tratamento dos dados, o que a pessoa faz se houver o vazamento de dados. A gente fala de direito previdenciário, trabalhista, securitário, de família. Todo dia a gente traz uma informação sobre isso, mas de uma maneira explicando de um jeito que o nosso ouvinte, o meu ouvinte, o teu ouvinte... Você fala a língua do povo. Seja, isso exatamente. É importante. É importante. Né? Porque a gente vem aqui, né? Você vai explicar alguma coisa sobre o direito, aí você puxa lá um nome do direito italiano, né? Um nome do direito internacional, uma decisão judicial, e isso, para o nosso ouvinte, para a pessoa que não está acostumada com essa linguagem, tem pouca producência, quer dizer, tem pouca validade. O que vale para a gente é chegar aqui e explicar como é que você chega lá na farmácia e exige o teu direito do remédio gratuito pela farmácia popular. Quem que você procura no SUS se você precisar fazer uma cirurgia. Então, tudo isso a gente vem fazendo, já passamos aí dos 100 episódios, já estamos fazendo esse trabalho desde janeiro, e é muito legal. E eu também apresento, junto com o JP aos sábados de manhã, o JP Entrevista. E daí, no JP Entrevista, a gente tem um papo mais leve, né? Dá muita risada, é um programa assim que a gente descontrai um pouco, mas é importante a gente fazer o rádio dessa maneira, porque quem ouve o JP, né? Quem ouve aqui os programas da cultura, ele quer ouvir rádio, porque quem quer ficar ali ouvindo uma sequência de música, ouve Spotify. A gente quer vir aqui para conversar e criar esse vínculo com as pessoas, né? E a gente cria esse vínculo do direito, traz essas informações, eu acompanho bastante o programa, de vez em quando eu vou lá, bom dia, Jonas Moreno, né? Os programas aqui, porque eu acho super importante essa comunicação que a gente faz, que é uma comunicação que aproxima. Legal. Né? Ô, Dani, já aproveitando você aqui no programa, o que você acha dessa história do rombo do INSS? Ontem apareceram na televisão, apareceu o ministro, apareceu o presidente presidente fala do INSS, né? Isso. A direção máxima do INSS, dizendo que vão, a partir de ontem, dia 24, né, começar a liberação do dinheiro aos aposentados. Eu tenho lá as minhas dúvidas com relação às empresas que burlaram os direitos e até agora nenhuma delas foi mencionada. Dá a impressão que alguém está as defendendo ou não quer falar para não estragar as investigações, né? Isso é um ponto. E a gente não vê a defesa, aliás, a defesa para o aposentado contra a empresa que tirou o dinheiro da mesa dele. A mesa do remédio, que você falou agora, a mesa da alimentação, não é? Então, ele deixa de comprar um remédio, deixa de se alimentar de maneira adequada, já com o parco salário que ganha, né? E, lamentavelmente, você não vê, olha, a empresa tal, a associação tal tirou tanto e nós vamos em cima dela. Eu ainda não vi nada que pudesse me satisfazer
de trazer o desejo de saber o que na realidade aconteceu. Veja, Canário, esta investigação começou por causa de uma aposentada lá do Nordeste que encontrou um desconto indevido e começou a fazer denúncias lá no ano de 2020 já, 2019, 2020. E daí ela começou a denunciar, denunciou para um, denunciou para outro, e ela bateu tanto na porta do Ministério Público que o Ministério Público decidiu apurar. Sim. Quando o Ministério Público decidiu apurar, descobriu-se que lá no ano de 2020 havia uma normativa antes. Porque assim, como é que funcionava para uma associação poder promover um desconto? Sim. Eu tinha que vir, o Canário é um aposentado e quer fazer uso da associação. Tem lá um dentista, um pilates, oferece um serviço e eu quero me associar para poder fazer uso desse serviço. Aí o Canário ia lá, era fornecida uma ficha de inscrição para o Canário, o Canário preenchia com a letra dele, o Canário assinava pessoalmente e isso era entregue e só era aceito pelo INSS quando a documentação estava completa. No ano de 2020, esta regulamentação caiu. Era um regulamento que existia e que inibia esse tipo de situação, caiu, e daí o que viu-se, né? Uma oportunidade, porque assim, o que vai acontecer? O aposentado vai ver um desconto de vintão lá. Às vezes, para ele pegar um Uber, para ir lá no INSS resolver, tá cansado, tá com dor nas pernas, dor nas costas, e não... falar, vou deixar isso para lá. Às vezes não tem uma pessoa mais jovem que possa tomar providência a respeito daquilo para ele, e vai deixando acontecer o desconto daquela associação estranha, mas não toma uma providência como essa aposentada tomou. Sim. E isso tomou um vulto. Tinha funcionários do INSS envolvidos e foram se descobrindo essas associações que hoje a gente já tem um número aí entre 20 e 23. Sabe, o que me chama também a atenção, Dani, não cortando o seu pensamento, mas já cortando, o que me chama a atenção é que eu acho, eu creio, eu acredito, eu tenho certeza, só não posso provar, que tem muita gente envolvida que estão segurando essa barra. Pode também. Eu acredito que haja. Muito dinheiro saiu dos cofres do coitadinho do povo para satisfazer a vontade de diretores de associação dessa, associação daquela, para ter um Porsche na garagem, para ter um carro diferenciado, para ter uma fazenda, para ter isso e ter aquilo. E também oferecido dinheiro para grandes autoridades do país. E funcionário. E ontem, né, eu estava vendo lá uma reportagem da Globo News, a Daniela Lima fez uma apuração, né, que traz nomes aí de um senador do Paraná, né, que traz nome da pessoa que foi ministro do Trabalho no governo anterior, e isso está sendo apurado. O Dias Toffoli avocou esse processo por causa da menção desse ministro e da participação. Então, assim, é um esquema grande. E o que é que esse governo, no meu entendimento, porque tem muitas pessoas que, inclusive, são favoráveis ao governo, que estão contra que o governo tome a providência de pagar. Mas a verdade é que o aposentado não tem responsabilidade e a responsabilidade de guarda é do INSS. Não interessa que tinha gente corrupta lá dentro que estava fazendo aquilo. A fiscalização quem tem que promover é o INSS. E o governo federal, tomando a providência de devolver esse dinheiro, mesmo sabendo que pode ter problemas para conseguir receber dessas associações depois, tem essa obrigação. Medo. Aí é que não deve ter medo. O aposentado não pode ser prejudicado, mas a gente tem que lutar como sociedade para evitar essa impunidade dessas associações, porque eles têm patrimônio. Bora bloquear esse patrimônio, porque tem muitos que já estão com patrimônio bloqueado, inclusive. Né? E muita notícia não se espalha justamente para não atrapalhar a investigação, porque o que acontece, Canário? E eu sou advogada, eu sei como é que funciona. E eu sou a favor disso. Muitas coisas não devem ser ditas para não atrapalhar. Exatamente. Se o cara está cometendo um roubo aqui, um furto, a sirene da polícia começa a tocar lá no começo, lá perto do campo do Pilarzinho. O que o ladrão vai fazer? Ele vai dar no pé. Então a gente não pode avisar. O que é que tem que acontecer nessas investigações? São pessoas com poder econômico. Se fica sabendo, pode fugir. Vai ocultar este patrimônio e vai passar esse patrimônio para terceiros, para que esse patrimônio não seja implicado
nessa situação, vai tentar desviar a atenção da polícia de alguma forma. Sim. Então a polícia tocaiou. Quando tinha a certeza absoluta, soltou essa situação, mas a polícia já vem investigando isso desde, acho que é do Alagoas, desde 2020, e isso vem de muito tempo, e o rombo é muito grande. Só que o aposentado não pode ficar no prejuízo, né? O aposentado tem que receber o dinheiro dele de volta. E sim, o INSS é corresponsável, porque o INSS tem o dever de fiscalização e vigilância. Sim. Se por interesses escusos, esta fiscalização e esta vigilância foi relaxada, digamos, né, afrouxada, para beneficiar, por exemplo, o tal do careca do INSS, certo, que é uma pessoa que já está com os bens bloqueados, aí é uma situação. Mas eu vejo que o aposentado tem sim que receber e que o INSS e o governo federal tem que fazer isso mesmo, em devolver esse dinheiro, porque é a parte mais vulnerável que tem mais urgência. Porque a Polícia Federal, e eu acredito, e a Justiça tem todo o arcabouço para reaver esse dinheiro de volta. sim. Porque esses caras têm prédio, esses caras têm carro, esses caras têm apartamento, esses caras têm patrimônio. E já deve ter feito um monte de evasão de divisa que deve ter o dinheiro dúvida. lá fora. Uhum, né? Sem dúvida. Então, assim, a gente tem que realmente, a polícia tem que apurar isso muito, e a justiça tem que fazer o seu papel, que é de punir essas pessoas e devolver para o erário, que é o cofre do Estado, o dinheiro que se apropriou indevidamente desses aposentados. E você sabe que esse tipo de gente são peixes que nadam e morrem na beira da praia. Exatamente. Então, eles, ao invés de se acometerem de uma responsabilidade para si, não trazendo e não mostrando o conforto que eles têm para a população, aí a polícia, opa, peraí, mas o rapaz não tem nada. Tem alguma coisa errada na investigação. Exato. Mas não, eles já querem comprar Porsche, já querem comprar Mitsubishi, já anda não sei de mais. RAM, né? E aí, então, dizendo assim, aí, ô idiotas, olha aqui o que eu tomei de vocês, está aqui, e a polícia não vai tomar de mim de maneira nenhuma. E isso é consciência de impunidade, Canário. Isso é consciência de impunidade. Isso é aquela certeza. Sabe, lembra que agora tá passando o Vale Tudo de novo e já teve o Vale Tudo antigo, né? Marco Aurélio dando a banana fugindo de avião? Sim. É isso. É essa consciência, é nisso que a gente está mudando, porque precisa apurar. Qualquer coisa, porque assim, existem associações sérias, existem associações que levam realmente o serviço que oferece para o aposentado, existe aquela associação que se une para dar atendimento jurídico para o aposentado, que faz este trabalho de auxiliar o aposentado. Mas muitas dessas associações, e no caso essas 23, não tinham serviços. E tem algumas que elas estão ali num limbo, que elas oferecem os serviços, que têm contratos que são realmente contratados, que os próprios aposentados estão dizendo que são. Associações honestas. Honestas, que caíram lá por alguns casos, e tudo isso precisa ser apurado, porque também se jogar todo mundo e depois se descobrir que não era isso, aí o Estado ainda vai pagar mais, porque ainda vai ter que tomar um processo por ter causado uma difamação desnecessária. Danos materiais. Os danos materiais e morais, porque assim, o que aconteceu agora? Todo mundo, todas as pessoas que tinham esse tipo de associação, mesmo que esteja gozando de um serviço, vai falar assim, puxa, mas será que é, será que não é? Então vou me retirar porque eu quero me garantir. E isso efetivamente causou um prejuízo. Sim. Né? E isso a gente precisa realmente levar informação, a gente tem este papel de levar a informação para a população, porque a fake news ela é muito rápida. Né? Então, até hoje, o tema do direito ao ponto, você fica de olho aí, que a gente vai levar é o seguinte, eu vou falar sobre os sinais de publicação que é fake news, que você não deve compartilhar e que se você compartilhar, você vai sofrer as consequências. Né? Porque tem um grupo de pessoas hoje, Canário, que eles vivem da mentira. Olha, você quer ver uma